Fala galera, beleza? Mais uma aula de exercícios da parte de números complexos, tá? Metade dos exercícios vão ser exercícios introdutórios, que eu vou explicar algumas coisinhas que são importantes para a outra parte, a outra metade, que são 4 problemas do ITA, tá? Esses problemas do ITA não são difíceis, mas você tem que entender muito bem o que vai estar tudo nessa aula, beleza? Vamos para a aula! Então vamos começar com essa da PUC, Rio Grande do Sul. Essa é simples, mas o começo aqui eu quero fazer umas revisões aqui, ó. Então, um número complexo z igual a A mais BI, em sua forma trigonométrica, foi escrito como z igual a R vezes cosseno alfa mais I seno alfa. Qual o módulo de z? Bom, veja, o módulo de z daqui do número complexo escrito na forma algébrica é o seguinte, ó, módulo de z igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, certo? Porque a gente sabe, né, vamos dizer que seja aqui, ó, tá? Eu vou tratar aqui boa parte dos vetores, dos números complexos na forma vetorial. Então aqui é o A, aqui é o B, então o módulo é esse comprimento aqui. Como isso aqui é um triângulo retângulo, né? Porque os eixos são perpendiculares entre si, isso aqui é paralelo ao eixo x, isso aqui é paralelo ao eixo y. Então eu vou fazer o teorema de Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Só que eu quero o valor da hipotenusa, então esse quadrado da hipotenusa passa para o outro lado como raiz quadrada. É isso aqui, ó, certo? Tá. Só que escrito na forma trigonométrica, eu escrevo ele em função de duas outras informações. Quais? O módulo e o argumento. O argumento é esse ângulo aqui, ó. E o módulo é esse comprimento daqui até aqui, ó. Que aqui na fórmula está como R. Então, qual é o módulo? R, que é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó, R é o módulo e esse módulo R vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, isso aqui é o módulo. É isso, tá? Essa é uma questão que tinha alternativas. Uma das alternativas tinha escrito R. Então, pronto, o módulo é R, certo? Lembre-se bem disso. Escrito na forma trigonométrica, o módulo é o que vem na frente multiplicando a expressão que tem cosseno e seno, certo? A expressão é sempre cosseno de alguma coisa mais I seno de alguma coisa. Então, o módulo é aquilo que vem na frente multiplicando o cosseno e o seno. Essa expressão, tá bom? A segunda, Universidade Federal do Mato Grosso. Dados os números complexos não nulos, z igual a A mais BI e W é igual a I vezes Z, sendo alfa e beta os argumentos, respectivamente, de Z e W, com 0 menor ou igual a alfa menor que 2π e 0 menor ou igual a beta, que é menor que 2π. Qual o valor de beta menos alfa? Bom, esse problema é tranquilo. Para ter essa tranquilidade, a gente tem que entender uma coisa, tá? Veja, eu vou escrever o número complexo z na forma trigonométrica, usando esses argumentos, tá? E o módulo, eu vou simplesmente escrever um módulo lá. Então vai ficar assim, ó, o z vai ficar o quê? O módulo vai ser o ρ do z vezes cosseno de alfa mais i seno de alfa. Beleza? Seno de alfa, certo? O ômega, ele vai ser o quê? Ele vai ser o i vezes o z. Só que o i, o que é o i? O i é o número complexo que está aqui, o i, certo? Ele tem um argumento 90 graus e ele tem o módulo 1. Então eu posso escrever o i como sendo assim, ó, 1, que eu não preciso nem escrever, né? Mas vou escrever aqui, ó, 1 vezes cosseno de π sobre 2, que é 90, mais i seno de π sobre 2, que é 90, vezes o z, que é isso aqui, ó. Não precisava ter escrito, né, o parênteses aqui, mas agora já era, vai. Cosseno de alfa mais i seno de alfa. Daí isso pro o rho z, tá aqui, ó, rho z, pronto. Certo? Bom, então quer dizer que o ômega
ele vai ter o mesmo módulo do z, que ρz vezes 1, tá? ρz. E essa parte aqui, a gente aprende que quando a gente multiplica números complexos na forma trigonométrica, a gente soma os ângulos. Então, W vai ser o quê? Cosseno de, né? Aqui tem que ser um colchete, né? Cosseno de π sobre 2 mais alfa, mais I, seno de π sobre 2 mais alfa. Pronto. Agora ele pergunta, qual que é o beta menos alfa? É 90. Ó, beta é isso aqui, ó. É o argumento. É o argumento ó, beta é o argumento do W. O x é o argumento do z. O z está aqui, ó. O argumento dele, alfa. O W vai ser isso aqui vezes isso aqui, que deu isso aqui, ó. Então, o argumento, né? Então, beta é igual a π sobre 2 mais alfa. Quer dizer, que se eu jogar esse mais alfa para cá, vai ficar o quê? Beta menos alfa é igual a π sobre 2. Entendeu? É muito simples. É muito simples, tá? Você lembrando que esse produto aqui, ó, sempre quando eu pego o número complexo e faço vezes i, eu estou pegando esse número complexo onde quer que ele esteja e fazendo ele rotacionar 90 graus para frente. Sempre. Onde é que ele esteja? Se jogamos ele está aqui, ó, vai 90 graus para frente, vai para lá, ó. Pum. Ele está aqui, multipliquei por i, ele vem para cá. Só isso. Multiplicar por i é só rotacionar o número complexo 90 graus. Beleza? Seguinte. Universidade Estadual do Ceará. Se i é a unidade imaginária, i ao quadrado é igual a menos 1, qual a forma trigonométrica do número complexo z, que é igual a isso aqui, ó? Tá? Considerando o argumento principal. Então, ele quer que eu escreva, né, o número complexo na forma trigonométrica. Tá? Qual a forma trigonométrica considerando o argumento principal? O que quer dizer isso aqui, considerando o argumento principal? Ele só quer saber o argumento principal? Não. Ele quer que você escreva o número complexo na forma trigonométrica, onde o argumento que você vai usar é o argumento principal. Mas o que é o argumento principal? É o argumento que está entre 0 e 2π. Só. Né? Porque o argumento ele pode ser, um número complexo ele pode ter infinitos argumentos. Certo? Infinitos argumentos. Agora o argumento principal não. Ele só tem um argumento principal. E é o número que está entre 0 e 2π. Então é isso que ele quer saber. Então eu vou fazer isso aqui, vou ajeitar isso aqui. Como é que eu vou ajeitar? Primeiro eu vou efetuar essas divisões, essa por essa. Tá? Essa divisão, como é que eu resolvo? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. E aqui também eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Veja que esse é o conjugado desse e esse é o conjugado desse. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e multiplicar em cima e embaixo. E vou pegar isso aqui e vou multiplicar essa daqui em cima e embaixo. Então vai ficar assim, ó. Então o z vai ser igual a 3 vezes isso daqui. 1 mais i sobre esse vezes 1 mais i. Só que quando eu pego um número complexo e faço vezes o seu conjugado, eu faço o quê? Eu pego a parte real, que é igual, né? Eleva ao quadrado. Daí eu faço mais, aí eu pego a parte imaginária sem o sinal, tá? Então aqui é menos 1, aqui é mais 1. Esquece o sinal, 1. E eleva ao quadrado também. Pronto. E o outro vai ficar menos, aí eu vou fazer a mesma coisa. Só que vai ser i vezes o conjugado desse, que é esse, ó. 1 menos i sobre a mesma coisa, porque esse vezes esse dá a mesma coisa. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Agora, ajeitando, então vai ficar 3 mais 3i. 3 mais 3i. E aqui vai ficar menos i vezes 1 menos i. E menos i vezes menos i vai dar menos vezes menos mais i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, mais menos 1, menos 1. Tudo sobre 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. E aqui também é 2, então tudo sobre 2. Bom, no final das contas, z ficou o quê? 3 menos 1, 2. Né? 2. 3i menos i, mais 2i. Tudo sobre 2. Ou seja, vai ser 1 mais i. 1 mais i, eu acabei de colocar ele em forma... Não coloquei. 1 mais i, colocado na forma trigonométrica, vai ser o quê? Eu posso
simplesmente olhar o esquema no gráfico aqui, tá? Então, x, né, a parte real vai ser 1, a parte imaginária vai ser 1. Tá aqui. Tá? Então, aqui é 1, aqui é 1. Este aqui é o número complexo z, ó. É um vetor, tá? Eu vou tratar boa parte das vezes aqui, nessa aula hoje, o número complexo como vetor, tá? Como vetor. É importante a gente ver isso aqui. Então, tá aqui, ó, 1 e 1, né? 1 mais 1i. Tá aqui. Qual é o argumento? 45 graus. Por que 45 graus, professor? Porque isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é um quadrado de lado 1. Então, a diagonal do quadrado faz 45 graus com um lado. Ponto. E qual é o módulo? Bom, isso aqui é um quadrado de lado 1, a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. O lado é 1, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Pronto. Então, quer dizer que o número complexo z vai ser o quê? Raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Aí você fala, professor, calma aí. Mas ele diz ali que tinha que ser o argumento principal. E é o argumento principal. 45 não está entre 0 e 2π, ou 0 e 360? Não está na primeira volta? Tá, então é o argumento principal. Sem problema nenhum. Certo? Vamos para os próximos. Agora esse aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual é o menor número inteiro positivo n para o qual a parte imaginária do número complexo cosseno de π sobre 8 mais i seno de π sobre 8 elevado a n seja negativa? Então, olha só. Lembra que eu falei lá no primeiro problema que quando aparece assim, ó, cosseno de um ângulo alfa mais i seno de um ângulo alfa, tá? Que o módulo desse número complexo era o número que estava multiplicando aqui na frente. É o valor que multiplica aqui na frente toda essa expressão, tá? Porque essa expressão aqui, ó, o módulo dessa expressão é aquilo que está sendo multiplicado na frente dela, certo? Antes mesmo do expoente. Então, o módulo do que está sendo multiplicado o módulo desse número complexo é o que está sendo multiplicando essa expressão. E aqui na frente tem o quê? Aí você fala nada. Não tem nada escrito aqui, mas eu posso colocar uma coisa que não vai alterar em nada. 1. Então, o módulo do cosseno de alfa mais i seno alfa é 1. E aqui não aparece nada multiplicando. Então, eu posso colocar na frente de tudo isso que o 1 elevado a n. Posso ou não posso? 1 elevado a n vezes isso daqui. Ou seja, isso aqui é um número complexo elevado a n. Tá? É a potência de um número complexo. Então, quando eu resolvo a potência do número complexo, o que eu faço? Eu pego o módulo dessa potência, né? Eu pego o módulo dessa potência, não. Eu pego o módulo do número complexo e elevo a potência. Então, eu pego isso aqui e elevo a n. Aí eu pego essa parte aqui, elevado a n, significa que eu vou pegar o ângulo e vou multiplicar por n. Ó. Então, na verdade, vai ser cosseno de n alfa mais i seno de n alfa. Então, isso daqui elevado a n é a mesma coisa que cosseno de n vezes π sobre 8 mais i seno de n π sobre 8. Tá? Agora ele diz o seguinte, ó, ele quer saber o menor valor de n inteiro e positivo, quer dizer que não pode ser zero, tem que ser positivo, para que a parte imaginária desse número complexo, ou seja, essa parte aqui, né, esse seno de nπ sobre alfa, seja negativo, ou seja, seno de nπ sobre 8 tem que ser menor do que zero. Certo? Bom, mas quando é que o seno é menor que zero? A gente pega o ciclo trigonométrico, o seno é medido nesse eixo aqui, o seno é menor que zero quando o seno é para baixo do eixo. E o seno só vai ser para baixo do eixo quando o ângulo estiver entre o π e o 2π na primeira volta, tá? Como ele está dizendo aqui, o menor n. Porque eu posso colocar n tão grande quanto for, porque isso daqui, né, vai dando voltas, né? Então, π sobre 8 significa que eu vou pegar o π e vou dividir em 8 partes iguais. Ó.
Então, aqui é o π sobre 8. Aqui é o 2π sobre 8, 3π sobre 8, 4π sobre 8, 5π sobre 8, 6π sobre 8, 7π sobre 8, 8π sobre 8. Então, o π é equivalente a 8π sobre 8, certo? Mas também pode ser o quê? Pode ser o 24π sobre 8. Porque 24π sobre 8 vai dar 3π. E 3π o que que é? É 1π, 2π, 3π. Cai aqui também, entendeu? Mas ele quer o menor inteiro positivo para o qual a parte imaginária desse número complexo seja negativa. Ou seja, vai ser o n que vai fazer isso passar do 8π sobre 8. Mas passar só um pouquinho, porque é o menor. Né? Então, aqui, ó, aqui vai estar o 9π sobre 8, 10π sobre 8, 11π sobre 8, 12π sobre 8, 13π sobre 8, 14π sobre 8, 15π sobre 8 e aqui o 16π sobre 8. Então tem que estar entre o 8π sobre 8, tá? Então quer dizer que nπ sobre 8 tem que ser maior do que 8π sobre 8 e tem que ser menor do que 16π sobre 8. Então qual que é o menor n que está entre o 8 e o 16? É o 9. Então, o menor número complexo, o menor inteiro positivo para o qual a parte imaginária seja negativa, ou seja, o seno seja menor que zero, é o n que faz ele chegar aqui, ó. É o 9. Então, n igual a 9. Certo? É importantíssimo entender isso aqui. Próximo. Universidade Federal da Paraíba. Eu não sei vocês, mas eu acho que a grande maioria das pessoas, quando vê um problema longo assim, fala, ai, que saco. Raras as pessoas que eu acho que olham um problema longo e falam assim, adoro ler, adoro interpretar, né? Não é, né? Então, eu coloquei justamente por causa disso. Porque como a gente não gosta, a gente tem que enfrentar e eu convido vocês para enfrentar esse problema junto comigo. Então, diz assim, ó, o fator de potência de uma unidade consumidora, o fator de potência de uma unidade consumidora de energia elétrica é definido pelo número cosseno de φ, onde φ é o argumento do número complexo tal. Então, calma aí. Então, o φ é o argumento. Ou seja, esse número complexo, que aqui está escrito como P mais Q vezes I, eu vou escrever como sendo que um módulo vezes cosseno de um ângulo φ, porque φ é o argumento desse número complexo, mais I vezes seno desse mesmo ângulo φ. Ponto. Certo? Bom, ele está dizendo que o fator potência da unidade consumidora é definido pelo número cosseno φ. Isso aqui, ó. Então, isso daqui é o fator potência de uma unidade de consumidora de energia elétrica, seja lá o que for, certo? Mais o φ é o quê? É o argumento desse número complexo que pode ser escrito assim, tá? Então, em que φ é o argumento do número complexo tal, denominado potência aparente. Então, esse número complexo aqui é o chamado potência aparente. Certo? Isso aqui é potência aparente. Então, qual que é o fator potência de uma unidade consumidora? Eu vou pegar a potência aparente e vou calcular o fator de potência, que é isso aqui. O fator de potência é uma medida importante, pois indica se a unidade consumidora está utilizando a energia elétrica de forma eficiente e econômica. Beleza, isso aqui é só blá blá blá. Se uma unidade consumidora tem potência aparente isso, ó, potência aparente isso, qual o seu fator de potência? Ou seja, ele quer saber isso aqui. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar isso aqui e colocar na forma trigonométrica. É simples, entendeu? O problema é simples, mas tem que ler tudo isso aqui para entender o que ele está dizendo. Então, vou colocar isso aqui na forma trigonométrica. Bom, no plano cartesiano, tá? No plano de Argand-Gauss, na verdade, né? Que é a mesma coisa que o plano cartesiano, só que com um significado diferente. Então, esse número complexo pode ser escrito assim, ó, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30. Então, esse número complexo é esse vetor ou esse afixo, é isso aqui, ó, certo? Bom, o número complexo, então, ele vai ter esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de φ mesmo, tá?
E daí eu vou ter que calcular o quê? Eu vou colocar ele na forma trigonométrica. Então esse número complexo vai ser o quê? Φ não, Rho, que é o módulo. O módulo disso aqui é o que é? Bom, se aqui é 40, o comprimento disso aqui é 40, no comprimento disso aqui é 30, então o comprimento disso aqui é o quê? 50, né? É o 3, 4, 5, é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então vai ser o quê? 50 vezes cosseno de φ. Mas eu não sei φ, mas eu tenho como saber qual é o cosseno. Não, como é que eu vou saber o cosseno? O cosseno aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Certo? Isso aqui é um triângulo retângulo. O cosseno desse ângulo é o quê? O cateto colado sobre a hipotenusa. Então aqui, ó, cosseno φ vai ser o quê? 40 sobre 50 mais I vezes o seno de φ. O seno é o quê? O cateto separado sobre a hipotenusa. 30 sobre 50. Então, o fator potência é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Corto, corto. Então, o fator potência, tá? O fator potência vai ser o quê? 4 quintos, que é igual a 0,8, que é o resultado que ele está pedindo. Viu? É simples esse problema. Ele só assusta por causa do tamanho do enunciado, mas a interpretação do enunciado, tá, tem que ser feita e a gente tem que fazer com calma, analisando palavra por palavra, né? A gente vai ler as palavras, ver o significado das palavras, o que elas estão dizendo, né? E vai interpretando e chega no resultado que é bem simplesinho, tá? Poderia fazer de outro jeito, professor? Sim, claro. Primeiro de tudo, da onde vem esse cosseno aqui que é o fator potência? É essa parte real dividido pelo módulo. Então não precisava ter feito tudo isso, eu precisava ter calculado só o módulo e falado, bom, então é 40 sobre 50. E essa parte aqui imaginária vai ser o quê? Vai ser o valor da parte imaginária dividido pelo módulo, 30 sobre 50. Entendeu? É simples. Eu só esclareci, escrevi mais para deixar bem claro o que é as coisas, né? Mas aquele que está mais prático fala, pô, o fator potência é o cosseno do argumento. Pô, eu nem preciso saber do argumento. O cosseno do argumento é o quê? É a parte real dividido pelo módulo. 40 sobre 50. Matou o problema em 10 segundos. Porque esse aqui mata em 10 segundos, né? Você leu o problema, beleza. Terminou de ler, você entendeu tudo, né? Porque tem gente que lê uma vez e entende tudo. Eu não sou assim, eu tenho que ler, reler, ler de novo, tá? Fazer as conexões aqui, né? De acordo com o significado das palavras. Tem gente que lê rápido, né? E consegue, beleza, né? Mas eu vou devagarzinho, vou vendo e tal, né? Mas se a pessoa leu uma vez e entendeu, eu falo, bom, então é fácil, né? Então ele quer saber o cosseno do argumento desse negócio. Mas o cosseno do argumento é o quê? É a parte real dividido pelo módulo. Como aqui é 30, aqui é 40, o módulo é 50, dá 40 sobre 50. Bom, matou. Beleza? Vamos pro próximo. Aqui do ITA, né? Agora vamos começar com os mais difíceis, os do ITA. Né? Mas nem são tão difíceis assim. Mas eles têm detalhes que, se você prestar bem atenção e lembrar do que foi falado nessa aula, que está sendo falado nessa aula, você vai matar tranquilamente esses problemas de números complexos, tá? Então diz assim, ó, seja alfa e beta pertencente ao conjunto dos complexos, tá? Alfa e beta agora, ele não é argumento, tá? Eu resolvi uma vez já esse problema aqui e eu fui me atrapalhando porque eu achava que alfa e beta a gente geralmente usa para denotar ângulos, né? Então isso é muito comum nas provas do ITA, escola naval, SpaceX nem tanto, mas às vezes também, tá? É trocar as letras que a gente mais usa para uma coisa para outra coisa. E daí você simplesmente não consegue fazer a separação. Mas quando você entende o conceito, você vai conseguir fazer a separação. Então, alfa e beta são números complexos, tá? E só para ajudar, né, a ajudar você nesse processo de separação, dessa vez eu vou usar o argumento como Z e W, tá? Então, ó, Z e W são argumentos. O que são argumentos? São os ângulos, tá? Vou usar Z e W como argumentos. Então, diz aqui, ó, sejam alfa e beta pertencentes aos números complexos, tais que módulo de alfa é igual a módulo de beta, que é igual a 1. Peraí, os dois vetores têm módulo 1, certo? Isso aqui é muito importante, isso aqui tem que trazer uma coisa na sua mente, tá? Tem que trazer uma coisa na sua mente.
Já já eu sigo na informação. O que isso tem que trazer na sua mente? Assim, ó. Se eu pegar o plano aqui, ó, o plano de Argand-Gauss, tá? E fizer aqui, ó, medida 1, vou até fazer aqui com compasso pro desenho ficar bonito. Vou marcar o 1 aqui em tudo aqui, ó. Certo? 1. Ó como é que fica feio, tá vendo? Quando a gente não faz na medida certa, o círculo fica horrível. Então eu vou fazer aqui, ó. Esse é o 1, 1, 1. Tá aqui, ó. Eu sei que você não tá vendo ainda, mas eu vou reforçar aqui com a caneta, ó. Então, esse daqui, vou até fazer em vermelho. Esse daqui é uma circunferência de raio 1. Tá? Circunferência de raio 1. Todo mundo tem na sua escola, ou na sua sala, geralmente da escola, o aluno que sabe desenhar bem, né? Na minha escola, não era eu. Tá? Então aqui é uma circunferência de raio 1. Aqui é o 1, aqui é o 1, aqui é o menos 1, aqui é o menos 1, certo? Bom, alfa e beta são vetores, lembra que eu falei vetores? São vetores que começam na origem e terminam em algum ponto dessa circunferência, tá? Começam e terminam em algum ponto dessa circunferência, ok? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um vetor aqui, ó, esse vetor. Esse vetor aqui pode ser o alfa? Pode, ó. Começou, terminou aqui, tem módulo 1. Digamos esse vetor aqui. Ele pode ser o beta? Pode, aparentemente pode. Começa e termina, começa aqui e termina na circunferência. Tem módulo 1. Tá? Não posso dizer qual é. Esse daqui, esse daqui. Esse aqui assim, ó, aqui. Pode ser o alfa ou beta? Pode, não tem problema nenhum. Esse daqui. Pode ser o alfa ou o beta? Pode. Certo? Módulo 1. Só que daí ele dá mais uma informação. Então, o módulo de alfa igual ao módulo de beta, que é igual a 1. Então, pode ser qualquer um desses. E alfa menos beta é igual a raiz de 2. E aqui vem um ponto importante. Se você entender que alfa e beta são vetores, né? Números complexos, que podem ser expressos como vetores, então você tem que entender o seguinte, que se eu fizer a subtração desses dois vetores, se eu pegar um menos o outro, o módulo disso tem que dar raiz de 2. Certo? Só que como é que é subtração de vetores? Você pega um deles menos o oposto do outro. Tá? Então vamos dizer que esse aqui seja o alfa, esse aqui seja o alfa, e o beta seja isso aqui. Então se eu faço alfa menos beta, eu vou fazer alfa, né? Alfa, e o menos beta vai ser daqui para cá, ó. Vai ser daqui para cá, eu vou inverter ele. Vou fazer ele daqui para cá, ó. Menos beta, assim, ó, tá? Bom, quando eu somo esse vetor com esse daqui, né? O alfa menos beta, que é a mesma coisa de menos beta mais alfa, o vetor resultante, ele começa onde começa o primeiro deles, no caso aqui o menos beta, né? Porque tanto faz alfa menos beta ou beta menos alfa. Então, menos beta, beta menos alfa não. Alfa menos beta ou menos beta mais alfa, né? Aqui é menos beta mais alfa. Digamos que esse aqui é o beta e esse aqui é o alfa. Daí eu faço menos beta mais alfa. Então ele começa aqui e termina lá. Entendeu? Ó, esse aqui seria o vetor resultante alfa menos beta. Tá travando essa caneta aqui. Tá enferrujada, de tanto não usar. Tá? Então esse aqui seria o alfa menos beta. Agora vamos dizer que esse aqui seja o alfa e esse aqui seja o beta. Certo? Alfa e o beta. Então alfa menos beta, então menos beta é para cá. Então menos beta mais alfa ficaria isso aqui. Certo? Aí você fala, professor, mas não, esse daqui não tem que ser um vetor? Sim, tem que ser um vetor.
Mas porque a gente pode somar vetores de duas formas, né? Eu posso ter um vetor assim, ó, um vetor assim, e outro vetor assim, e daí a soma é onde começa o primeiro e onde termina o segundo, assim, né? Mas eu posso também fazer o seguinte, colocar esse vetor aqui, ó. E daí a soma vai ficar o quê? Esse paralelo a esse paralelo a esse, e daí o vetor soma é esse aqui, certo? É a mesma forma. Só que para eu não fazer assim, né? Porque esse aqui seria para cá, assim, né? Seria para cá, né? Alfa. Ah, mas daí é menos beta é para cá, né? Daí o vetor ficaria para cá, né? Aqui ficaria para cá, assim. Ficaria alguma coisa assim, né? Para cá. Aqui, ó, igual, né? Tem que ser igual lá, tem que ser o mesmo resultado, né? Ficaria para lá. Mas eu vou fazer assim, eu só vou inverter um deles, eu vou inverter o menos beta e eu vou fazer pela regra do paralelogramo. Não, paralelogramo não. Pela regra do polígono. Começa onde começa o primeiro e termina onde termina o primeiro. Então esse aqui, se esse aqui é alfa e esse daqui é o menos beta, ó, alfa menos beta, então aqui é o alfa menos beta. Certo? É assim, ó, alfa e aqui é o menos beta, então alfa menos beta é isso aqui. Então, suponhamos que isso aqui seja alfa e isso aqui seja beta, então alfa menos beta começa aqui e termina aqui. Tá? Suponhamos que esse aqui seja alfa e esse aqui seja beta, então menos beta é assim, então começa aqui e vai para lá. Pergunta, qual desses dois parece que tem módulo raiz de 2? Lembra que é importante ter essa sacada. Quando você vê aqui, ó, quando eu vi aqui alfa e beta é igual a 1, e a diferença é raiz de 2, eu imaginei direto um quadrado de lado 1 e a diagonal raiz de 2. Eu falei, pô, peraí. Os vetores, os argumentos, eles têm que ter 90 graus, né? O ângulo entre os vetores tem que ser 90 graus. O ângulo entre os vetores tem que ser 90 graus. Para a subtração dar isso aqui, ó. Dá como resultado da subtração um vetor de módulo raiz de 2. Daí eu falei assim, bom, então se esse aqui for alfa, esse aqui for beta, dá. Agora, se esse aqui for alfa e esse aqui beta, não dá. Dá muito mais do que raiz de 2. Certo? Agora, presta atenção. Esse aqui pode ser o alfa e esse aqui pode ser o beta. Ó, alfa e beta. Daí, alfa menos beta vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. E o módulo é o quê? É raiz de 2 também, ó. Entendeu? Porque eles também têm 90 graus entre si. Só que tem um detalhe. O argumento desse daqui é esse aqui, ó. E o argumento desse daqui é tudo isso aqui, ó. Tá? E aí a gente tem que perceber um detalhe. Tá? A gente tem que perceber algum detalhe. Então, ó, a diferença de argumento aqui, quando é esse aqui, ó. Então, alfa menos beta, alfa não, né? Agora, o argumento é Z e W, né? Tá vendo? Então, se eu fizer aqui, ó, digamos que esse aqui é alfa e esse aqui é beta. Então, o argumento do alfa, que é Z, menos o argumento do beta, ó, alfa e beta, né? Eu falei, né? Então, o argumento do alfa, Z, menos o argumento do beta, que é W, vai ser o quê? Π sobre 2. Não é? Tá vendo? Se esse aqui for alfa e esse aqui for o beta. O argumento aqui, ó, é W e o argumento aqui é Z. Tá vendo? Z menos W dá 90. Mas, se esse daqui for o beta e esse daqui for o alfa, tá? Então, o argumento, e eu sei que isso aqui é 90 graus, né? Esse ângulo aqui é 90 graus, então, olha só. Então, o argumento Z vai ser o quê? Vai ser 270 mais, né? Ó, vai ser, o argumento Z vai ser 270 mais W. Então, nesse caso aqui, ó, né, se esse for alfa e esse for beta, daí vai ficar o quê? O argumento Z menos o W vai ser o quê? 3π sobre 2. Pode ser que esse seja o alfa e esse seja o beta. Então, se eu fizer o argumento desse menos o argumento desse, vai dar o quê? Menos 3π sobre 2. Entenderam?
É importante notar, o que eu tenho que saber é que o ângulo entre os dois vetores tem que ter um ângulo, menor ângulo entre os dois vetores aqui tem que ser 90 graus, tá? Tanto faz o beta ser esse, o alfa ser esse, ou o alfa esse e o beta esse, tanto faz. Não tem problema, tá? No caso, se o beta for aqui e o alfa for aqui, vai dar isso aqui a diferença. Mas se o alfa for esse aqui e o beta for esse aqui, a diferença vai dar o quê? Vai dar, né? No outro caso, vai dar o quê? Menos 3π sobre 2. Tá? Pode ser isso aqui, ó. Tá? Dependendo da posição de um dos dois. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, o que é alfa ao quadrado? Alfa ao quadrado vai ser cosseno de 2z mais i seno de 2z. Lembra que z é o argumento de alfa, tá? E o que é beta ao quadrado? É cosseno de 2w mais i seno de 2w. Né? Quando eu elevo ao quadrado, eu multiplico os argumentos. E como o módulo deles é 1, eu não preciso escrever nada na frente. É isso aqui, ó. Certo? Bom, e agora, a soma desses dois vetores. Onde que vai estar esse vetor aqui? Por exemplo, onde que vai estar esse vetor? Então, se esse alfa for aqui, o vetor vai estar o quê? Vai estar... o alfa está aqui, né? Ômega mais 90. Então, quando eu fizer alfa ao quadrado, ele vai estar no círculo de raio 1 ainda, porém, agora o ângulo dele vai ser o quê? 90 mais 90 é 180. E W mais W, 2W. Então vai ser 2W aqui mais 180. Ele vai estar para cá, ó. Ele vai estar nesse lado aqui, ó. Tá? Porque ele vai subir tudo isso aqui. Ele vai fazer isso aqui duas vezes. Ele vai vir para cá. Né? Ou seja, 2W, ó, 2W, W aqui, tá? 2W. Ó, o beta ao quadrado ele vai estar aqui, ó. Se isso aqui é o beta ao quadrado vai estar aqui, né? Que vai multiplicar 2W. O argumento vai ser vezes 2, aqui é o W. Então ele vai estar aqui, ó. Só que esse daqui ele vai estar o quê? Se o argumento dele era 90 mais W, agora o argumento dele vai ser o quê? 2W mais 180. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar do outro lado. Supor que esteja bem alinhadinho aqui, tá? É esse aqui, ó. Vai estar do outro lado. Então esse daqui vai ser quem? Vai ser o beta ao quadrado e esse daqui vai ser o alfa ao quadrado. Agora eu vou somar esses dois vetores. Qual é a soma de um vetor que está para lá e um vetor que está para cá? Um oposto ao outro. É zero. Entendeu? É zero. Certo? Mas, e se o beta for esse e o alfa for esse, por exemplo? Bom, se o alfa for esse, então o alfa ao quadrado vai cair aqui, ó. Aqui vai cair o alfa ao quadrado, né? Vamos falando desses dois aqui, tá? Então, esse aqui sendo o alfa, então o alfa ao quadrado vai ser esse aqui, ó. Tá? Agora, esse daqui sendo o beta. Qual que vai ser o beta ao quadrado? Então, vai ser 270 mais 270, vai dar o quê? Vai dar uma volta mais 180, ou seja, vai ser 3π. Então, a partir daqui, ó, 3π. Então, ele vai dar uma volta, 2π, mais 3π aqui, ó. Só que ele vai vir um pouquinho mais para cá. Né? Deixa eu ver de novo aqui, é o beta, né? Então, ele vai fazer a partir daqui, né? Tá? Mas aqui ele vai somar mais o ômega mais 270. Então, ele vai fazer o quê? 90 mais 90 mais 270. Vai cair aqui, ó. Enquanto o alfa que está aqui vai cair aqui, alfa ao quadrado, o beta que está aqui vai cair bem aqui, ó. Né? Que é o beta ao quadrado. Então, quando esse aqui é o beta, esse daqui, ó, vai ser o beta ao quadrado. Qualquer que seja, desde que eu tenha 90 graus entre eles, quando eu fizer vezes 2 vezes 2, eles vão para lá. Tá? E eu posso colocar aqui, ó, posso dizer aqui, ó, que Z é igual a W mais 3π sobre 2 ou menos 3π sobre 2, tanto faz, tá? Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos 3π sobre 2, por exemplo.
certo? Quando eu fizer vezes 2, né, então o ômega ao quadrado vai ser ômega ao quadrado. O beta ao quadrado vai ter o argumento 2w. Mais o alfa ao quadrado vai ter o argumento o quê? 2z, só que z é isso aqui. Então 2z vai ser o quê? 2w. E isso daqui vezes 2 vai ser o quê? Mais ou menos 3π. Ou seja, o argumento desse daqui vai ser o argumento desse mais 1/volta e meia. Ou seja, se esse aqui é o beta, então 2w vai ser aqui. Só que 2z vai ser o quê? Vai ser 2w mais 1/volta e meia. Então, a partir daqui, 1/volta e meia. Pum, caiu exatamente no lado oposto. E a soma dos dois vai ser o quê? 0. É o vetor nulo. Entendeu? Então, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 0. Tá aqui. É importante entender isso. Se eles fazem 90 graus entre si, quando eu fizer o quadrado de um mais o quadrado de outro, eles vão cair opostos. E vetores opostos, quando somados, dá 0. Beleza? Muito importante observar isso. Faça de novo, escreva no papel, confirme isso, que isso daqui é básico, tá? Isso aqui é um assunto básico, é uma coisa básica. Cai o tempo todo no ITA. Se caiu números complexos, vai vir alguma coisa assim. Tem alguma coisa dessa no meio, né? De 90 graus, argumento, enxergar o número complexo como vetor, é muito importante, tá? Mais um aqui do ITA. Sejam z igual a n ao quadrado, cosseno de 45, mais i seno de 45, e w igual a n, cosseno de 15, mais i seno de 15. Em que n é o maior inteiro positivo, tal que 1 mais i elevado a n é real. Então, quanto é z sobre w, né? Esse sobre esse, certo? Bom, z sobre w, mesmo sem eu saber quem que é n, tá? Eu posso já deduzir aqui, ó. Z sobre w é o quê? É n ao quadrado vezes cosseno de 45 graus mais i seno de 45 graus sobre o w, que é esse aqui, ó. É n vezes cosseno de 15 graus mais i seno de 15 graus. Certo? Bom, a divisão de números complexos, eu divido o módulo, então n ao quadrado dividido por n dá n. E a parte relativo à trigonometria, eu faço o quê? Eu escrevo cosseno e seno, só que do quê? Da diferença. Então, isso aqui vai ser cosseno de 45 menos 15, 30 graus, mais i seno da mesma coisa, 30 graus. Pronto. Esse daqui é o resultado. Mas para eu descobrir esse resultado, eu tenho que descobrir o n. Então, o problema se resumiu em descobrir o n. Como é que eu vou descobrir o n? N é o menor inteiro positivo, tal que 1 mais i elevado a n é real. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó, 1 mais i elevado a n é o quê? Então, vou transformar isso aqui em número complexo. Então, vai ser o quê? O módulo, né? 1, eu acho que eu já fiz esse desenho aqui várias vezes, né? 1. O módulo é raiz de 2, né? 1 módulo é raiz de 2. Então, vai ser raiz de 2 vezes cosseno de que ângulo? Qual que é esse ângulo aqui? É π sobre 2, ou 45, né? Ou π sobre 2 ou 45. Vou colocar aqui π sobre 2, não, π sobre 4, que é 45, mais i vezes seno de π sobre 4. Eu estou fazendo aqui com π sobre 4, em vez de colocar 45, porque eu acho... Eu gosto de visualizar as coisas mais com radiano aqui, fica fácil. Ó. Então, isso daqui é o quê? É isso aqui dentro, elevado a n. Então, elevado a n. Certo? Bom, ele quer que isso daqui seja um número real. Bom, quando eu pego isso aqui e elevo a n, vai dar o quê? Vai dar raiz de 2 elevado a n vezes cosseno de nπ sobre 4 mais i seno de nπ sobre 4. Para isso aqui ser um número real, esse daqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, seno
de nπ sobre 4 tem que ser igual a zero. Quando é que o seno é zero? O seno é zero quando o ângulo cai aqui no zero, ou no π, ou no 2π, ou no 3π, ou no 4π, 5π, 6π, certo? Quando esse número aqui, ó, esse número aqui for o quê? Tá? Quando nπ sobre 4 for igual a 0 mais k vezes π. Certo? Só que tem um detalhe. O k, né, lembrando aqui, né, que k pertence aos números inteiros. Pode ser qualquer número inteiro, não pode ser número fracionário, tem que ser número inteiro, tá? Então ele diz o seguinte, ó, n é o menor inteiro positivo, menor inteiro e positivo. Então tem que ser número inteiro, o n tem que ser número inteiro e positivo. Então quanto que tem que ser o n, o menor n, para que isso aqui não seja zero, tá? Porque não pode ser zero. K tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Tá? Pode ser π, 2π, 3π, pode ser menos 10π, mas não pode ser 0π, tá? Porque é o que ele está dizendo. Positivo. Só que ele está dizendo positivo, então também não pode ser negativo. Então o K não pode ser negativo. Então quanto é que tem que ser o N para que isso aqui seja o menor múltiplo de π? O N tem que ser 4. O N tem que ser 4. 4π sobre 4 dá π. Pronto. O K é 1. É o menor inteiro que faz isso aqui ser múltiplo disso aqui, o menor múltiplo. Então, n é igual a 4, certo? Então, ele quer saber quanto é isso aqui? É isso aqui, ó, com n é igual a 4. Cosseno de 30 é o quê? Então, isso daqui vai ser assim, ó, né? Isso aqui, né? Isso aqui é outra coisa. Então, vai ser aqui, ó, esse aqui vai ser isso aqui, ó, 4, já que eu descobri que é 4, vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais i seno de 30, meio. Né? Então, eu posso escrever aqui, ó, z sobre w vai ser o quê? 4 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 2 raiz de 3 sobre 2. Dá 2 raiz de 3. Então, né, eu posso simplificar esse 2 aqui de baixo com o 4 aqui. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 mais i. Pronto. Esse aqui é o número complexo z sobre w. Tá? Ele não pediu em forma na forma trigonométrica, tá? Esse aqui, como sempre, eu tiro as alternativas, mas uma das alternativas tinha exatamente isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para os últimos, mais 2 problemas do ITA aqui, que envolve, tudo trabalha esse assunto aqui, e tá muito bom esse assunto, beleza? Então, vamos lá. As duas últimas, também do ITA, né? Se alfa pertence ao intervalo de 0 a 2π, que não inclui o 0 nem o 2π. Né? Se alfa pertencente ao intervalo de 0 a 2π é o argumento de um número complexo z diferente de zero, e n é um número natural tal que z dividido pelo módulo de z elevado a n é 1 vezes seno de n alfa, então é verdade que... Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é a coisa mais fácil que nós temos. Aí você fala, para mim não é fácil. A partir do momento que você aprender a primeira vez, você vai falar que é muito fácil. Z, escrito na forma trigonométrica, é o quê? É módulo de z vezes cosseno do argumento, o argumento é alfa, mais i seno de alfa, certo? Se eu pego z e divido por módulo de z, então eu pego tudo isso aqui e divido por módulo de z. Eu corto módulo com módulo, porque módulo é um número positivo. Então, z dividido por módulo de z é só isso aqui, ó. Certo? É só isso aqui. Então, ele está dizendo que isso daqui é cosseno de alfa mais i seno de alfa elevado a n. E a gente sabe que isso daqui vai ser o quê? Cosseno de n vezes alfa mais i vezes seno de n vezes alfa. Certo? Só que tem um detalhe. Ele diz que isso daqui é igual a isso aqui, ou seja, ele está dizendo que isso daqui é igual a zero. Tá? Professor, como é que eu sei que isso aqui também não é zero? Porque ele diz que o número z é diferente de zero, então não é zero. Tá?
Ele está dizendo que isso daqui elevado é isso aqui. Então, só pode ser essa parte igual a zero. E não isso aqui igual a zero. Certo? Beleza? Tá. Então, quando é que cosseno de n vezes alfa vai ser igual a zero? Então, eu pego o ciclo trigonométrico. E o cosseno é igual a zero quando o ângulo cai aqui, ó, no π sobre 2, no 3π sobre 2, no 5π sobre 2, no 7π sobre 2, no 9π sobre 2, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E o que é esses ângulos aqui? Como é que eu posso representar esses ângulos aqui? Então eu posso representar eles assim, ó. Então eu vou dizer aqui n alfa, tá? Que é um desses ângulos, vai ser o quê? π sobre 2 mais k vezes π. Meias voltas completas, ó. Meias voltas. Ó. Tá vendo? É π sobre 2 mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta, ou menos meia volta, ou menos meia volta, ou menos meia volta. Entendeu? π sobre 2 menos 10 meias voltas, ou seja, 5 voltas completas. 4, 5, cai aqui. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Beleza? Então, é verdade que 2n alfa é múltiplo de 2π. Bom, para 2n alfa eu tenho que multiplicar tudo por 2. Se eu multiplicar tudo por 2, vai ficar o quê? 2n alfa é igual a π sobre 2 vezes 2 dá π, mais k vezes π vezes 2 dá k vezes 2π. Certo? Bom, eu até posso colocar o π em evidência aqui. Então fica assim, ó. π vezes 1 mais 2k. Tá? E 1 mais 2k é números ímpares, né? Se for 0 é 1, se for 1 é 3, se for 2 é 5, se for 3 é 7, certo? Então 2n π vai ser múltiplos de π, né? E não 2π, porque o 2π nunca vai acontecer aqui. Isso aqui, o 2π nunca vai acontecer aqui. Qual é o valor de k que eu ponho aqui para aparecer 2π aqui? Não existe. Tá? E k, lembrando sempre que k, eu esqueci de colocar aqui, né? Mas para formalizar correto, k pertence aos números inteiros. Inteiros, tá? K não pode ser meio. Ah, meio, é só colocar meio, dá 1 mais 1, 2. Não, mas k não pode. K só tem que ser números inteiros. Tá? Então, 2n alfa é múltiplo de 2π? Não. 2n alfa menos π é múltiplo de 2π? Bom, se eu pegar essa daqui e colocar 2n alfa e jogar esse π para cá menos π, vai ser k vezes 2π. Então tá certo. Ó, 2n alfa, aí esse π eu jogo para cá, menos π, vai ser o quê? K vezes 2π. Olha lá. 2n alfa menos π é múltiplo de 2π. Tá certo, ó. Múltiplo de 2π. Uma vezes 2π, duas vezes 2π, três vezes 2π, menos 4 vezes 2π. O k é número inteiro. Então tá certo. Isso aqui tá certo. Certo? Vamos ver o próximo. n menos alfa menos π sobre 4 é múltiplo de π sobre 2. Então, como é que eu faço isso? Eu pego esse aqui e tiro menos π sobre 4 de tudo quanto é lado. Quando eu pegar aqui, ó, n alfa menos π sobre 4. Aí eu tiro π sobre 4 aqui. π sobre 2 menos π sobre 4 dá π sobre 4. Mais kπ. Tá vendo? Ele está dizendo que n alfa menos π sobre 4 é múltiplo de π sobre 2. Isso aqui é múltiplo de π sobre 2? Claro que não. Isso aqui não é múltiplo de π sobre 2. Isso daqui é π sobre 4 mais kπ cai aqui, mais kπ cai aqui, cai tudo aqui, ó. É múltiplo de π sobre 2? Claro que não. É múltiplo não é π sobre 2. Múltiplo de π sobre 2 teria que ser assim, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2, 3π, 7π sobre 2. Então, múltiplos de π sobre 2 caem aqui, 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 aqui. E isso daqui não cai aqui. Cai aqui, 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 aqui. Certo? Então tá errado. 2n alfa menos π é múltiplo não nulo de 2. Bom, se é 2π, né? Se é 2π, então você fala é múltiplo não nulo de 2.
né? Porque, ó, olha só, vou escrever aqui, ó. 2n alfa menos π é igual a, vou escrever desse lado aqui, ó, 2 vezes um número, kπ. Ó, então, é múltiplo de 2. Né? Você pode dizer, é múltiplo de 2, é alguma coisa que multiplica 2. Mas ele diz não nulo. Mas k não pode ser zero? Pode. Se o k for zero, aí ele é um múltiplo nulo de 2. E está errado, então, por causa desse não nulo. Está errado, basicamente, só por causa desse não nulo, que diz não nulo. Tá? Ele é um múltiplo de 2. Inclusive o nulo. Então, diz múltiplo não nulo de 2. É errado. Se k for zero, isso aqui é zero. Daí 2n alfa menos π, que é o que ele está dizendo aqui, é o múltiplo nulo de 2. Pronto. Então, está errado. E n menos 2π, então, n alfa menos 2π, então quer dizer, teria que fazer n alfa menos 2π igual a π sobre 2 menos 2π mais kπ. Ele diz assim, é múltiplo de π. Não, não é múltiplo de π. Tá? Não é múltiplo de π. Por quê? Se colocar o π em evidência, né? Se colocar o π em evidência, além do que, ó, esse aqui, voltando ao anterior, né? Esse aqui, além do que, esse aqui, múltiplo não nulo de 2, né? Quem são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, né? Mas aqui não é o π aqui, né? O π aqui não deixa ser múltiplo de 2, porque o π não é um número inteiro, né? Não é só por causa desse não nulo, né? Ele não é múltiplo de 2, porque o múltiplo de 2 é 2, 4, 6, 8, menos 2, menos 4, menos 6, né? São múltiplos de 2, tá? Número fracionário ou número decimal não é múltiplo de 2, tá? Múltiplo de 2 são números inteiros, então ele não é múltiplo de 2, é múltiplo não nulo de 2, e nem múltiplo de 2, porque o π não deixa ser múltiplo de 2, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, é porque eu pensei no múltiplo de π, e é justamente que se eu colocar o π em evidência, vai ficar tudo em função de π, né? Daí você falaria, bom, então é múltiplo de π. Mas, na verdade, vai aparecer meio menos 2, vai dar menos 3 meios, mais k, né? K é número inteiro. Então, 3 meios, né? Menos 1,5 mais um número inteiro nunca vai ser um número inteiro. Certo? Porque isso aqui vai dar o quê? Ó? Isso aqui vai dar menos 1,5 mais k. Tudo vezes π. Tá vendo? Esse menos 1,5 mais k, ele vai dar número inteiro? Para ser múltiplo de π, isso aqui tem que dar número inteiro. Isso aqui vai dar número inteiro? Não, não dá número inteiro. Porque k é número inteiro. Só que menos 1,5 mais um número inteiro nunca vai dar número inteiro. Então, isso aqui não é múltiplo de b. Não é múltiplo de π. Tá? Então, tá errado. O correto é aquele lá que a gente percebeu logo de cara aqui, né? Esse aqui, ó. Você joga o π para cá, então vai ficar 2n alfa menos π é igual a k vezes 2π. Ou seja, é um múltiplo de 2π. É só colocar o número inteiro aqui vezes 2π, tá lá, múltiplo de 2π. Beleza? Próximo. E último. Se A é igual ao cosseno de π sobre 5 e B é igual a seno de π sobre 5, então quanto é um número complexo cosseno de π sobre 5 mais I seno de π sobre 5 elevado a 54? Bom, quando eu elevo a 54, eu pego o módulo que está na frente, que é 1, porque não está escrito nada, então é 1. 1 elevado a 54, que é 1, vezes cosseno de 54 vezes esse argumento, mais I vezes seno de 54 vezes esse argumento. Ou seja, isso daqui, tá? Isso daqui é igual ao quê? É igual a isso aqui, ó. Cosseno de 54π sobre 5 mais I vezes seno de 54π sobre 5. O que é 54π sobre 5? Aqui está o ciclo trigonométrico, certo? Π sobre 5 é o quê? Aqui é o zero, aqui é o π. Então, eu vou pegar o π e vou dividir em 5 partes iguais. Tá aqui. Então, esse aqui é o π sobre 5, aqui é o 2π sobre 5, aqui é o 3π sobre 5, aqui é o 4π sobre 5, e aqui é o 5π sobre 5, que é π. Certo?
Bom, 54π sobre 5 vai ser o quê? Vai ser 5π sobre 5, mais 5π sobre 5 vai dar 10π sobre 5, 20π sobre 5, 30π sobre 5, 40π sobre 5, 50π sobre 5, 1, 2, 3, 4, 54π sobre 5. Então, o 4π sobre 5 coincide com o 54π sobre 5, tá? E como é que eu posso fazer isso aqui? Isso aqui eu posso simplesmente fazer assim, ó. Escrever isso aqui, ó. Cosseno de 50π sobre 5 mais 4π sobre 5 mais i vezes seno de 50π sobre 5 mais 4π sobre 5. Assim, certo? Só que isso aqui são voltas completas. Quantas voltas completas? 5 voltas completas. Né? 50π sobre 5 é 10π. 10π é 5 vezes 2π. 5 voltas completas mais 4π sobre 5. Certo? Então, essas voltas completas a gente simplesmente elimina. E isso daqui vai ser o quê? Cosseno de 4π sobre 5 mais i seno de 4π sobre 5. Certo? Bom, eu sei que cosseno de π sobre 5 é o A e seno de π sobre 5 é o B. Só que olha só, o seno de π sobre 5 é igual ao seno de 4π sobre 5. Então, isso daqui é o mesmo seno de π sobre 5. Olha lá, é o mesmo. A medida seno é medida no eixo vertical, certo? Então, o seno de 4π sobre 5 é B. Isso aqui é B, ó. Isso aqui é o B, tá? E o cosseno de 4π sobre 5, ele é negativo. E ele tem a mesma medida do cosseno de π sobre 5. É claro que meu desenho toma manhaca aí, ficou tudo torto, né? Mas é isso aqui, ó. Tá? Essa angulação aqui é π sobre 5. Essa angulação aqui também é π sobre 5. Tá? Então, o cosseno de π sobre 5 é igual a menos cosseno de 4π sobre 5. Ou eu posso dizer que cosseno de 4π sobre 5 é igual a menos cosseno de π sobre 5, mais i vezes seno de π sobre 5. Né? Porque o seno de 4π sobre 5 é o seno de π sobre 5. Agora é só substituir. Cosseno de π sobre 5 é A. E seno de π sobre 5 é B. Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Vou colocar aqui que tem mais espaço. Menos A mais I vezes B. Tá? Então, cosseno de π sobre 5 mais I seno de π sobre 5 é menos A mais I vezes B. Beleza? Bom, esses aqui são exercícios, de certa forma, tranquilos, simples, tá? Tem gente que olha aqui, quando a gente olha ITA, fala, ai, ITA, ai, que medo, ITA, né? ITA é muito difícil, mas nesse caso aqui nem são problemas tão difíceis, tá? É a aplicação recorrente da potência de um número complexo. E potência do número complexo, depois que você fez umas 5, 6 vezes, fica muito mais fácil. Beleza? Bom, então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, tá? Chame mais gente aqui pro canal Omima. Venha conhecer o curso Mima, tá bom? Não esquece de dar um joinha, não esquece de se inscrever, compartilhar. E estão aqui todas as aulas do segundo ano aqui, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.